Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco termina o dia 27, já iniciei o dia 28. Eu estou com sono, estou com dor de cabeça, estou cansado. Mas eu queria transmitir essa mensagem. Repare, daqui a algumas horas, daqui a 14 horas, a gente vai ter uma assembleia, a Assembleia do Sindup, para que a categoria delibere sobre as propostas apresentadas pelo governo. O que vai ser apresentado não tem nada a ver com nenhum ponto de pauta da categoria. Tem um vídeo aqui que eu falei do o que é essa negociação na Secretaria de Administração. Não é uma negociação, é um monólogo. É um monólogo. Então, repare, veja a forma perversa como o governo do estado entra governador, sai governador, é um governador de uma linha política, entra uma governadora de outra linha política, de oposição, mas naquilo que se refere aos servidores da Universidade de Pernambuco, eles são irmãos siameses. No que diz respeito à perversidade, à maldade e à estupidez com que tratam os trabalhadores da Universidade de Pernambuco. Nós temos duas pautas foram encaminhadas para o governo, uma de natureza sindical, né? Feita pelas reuniões que a direção do Sindup fez, e uma de natureza institucional, feita pela reitoria. A reitoria, como você sabe, criou uma comissão e essa comissão criou uma proposta de reestruturação da carreira e isso foi enviado para o governo do estado ainda no governo Paulo Câmara. E veja que ironia, duas pautas nós temos. E o que vai ser apresentado aos servidores são duas propostas de tabela salarial que não tem relação nenhuma com nenhum ponto das pautas que foi para o governo. Rapaz, é muita violência. Isso não é mesa específica de negociação. Eu falei disso aqui em um vídeo ou dois vídeos atrás. Isso é uma mesa específica de empulhação, de humilhação do trabalhador da Universidade de Pernambuco. É uma mesa específica para fazer com que o trabalhador engula goela abaixo aquilo que não lhe interessa, inclusive aquilo que lhe prejudica, porque as duas tabelas nos prejudicam fortemente. Como eu vou tentar demonstrar aqui. O tempo aqui é pequeno, a Assembleia fica prejudicada, o nível de informação entre os servidores, em virtude da forma como isso está sendo levado para os servidores, é muito prejudicado, mas eu vou fazer um esforço aqui para lhe mostrar que nenhuma presta. Nas duas pautas havia a proposta de que o governo do estado promovesse o enquadramento considerando o tempo efetivo de serviço de cada trabalhador. Isso não é uma proposta de natureza corporativista, isso é uma proposta de natureza civilizatória. Isso é uma proposta de natureza humanitária, porque não se concebe que uma carreira, de acordo com a lei, o último salário seja alcançado com 30 anos e em virtude de desrespeito à lei, de intransigência do governo, de malandragem do governo, hoje na Universidade de Pernambuco a gente tem gente com 40 e poucos anos de serviço e está longe do último salário. Então o que foi que aconteceu com esse ponto de pauta? Nada. Foi desconsiderado solenemente e naturalmente que o governo desconsidera, porque criou-se um conformismo entre os servidores para aceitar uma violência dessa natureza como uma coisa natural. Então, se o governo paga um servidor um servidor ou uma servidora que tem 40 e poucos anos, não lhe paga o último salário, paga um salário base que está longe do último salário, quando ele deveria estar no último salário, e não há chiadeira, há conformismo, colocam na sua cabeça, meu irmão, que isso é normal, que não tem como reagir a isso, e fica todo mundo conformado. Por que o governo do estado vai alterar essa realidade? Não alterou. Apresentamos uma proposta de incentivo à titulação. Incentivo à titulação é algo que está em qualquer carreira decente na face da terra.
E o que o governo do estado disse foi que se implantasse o incentivo à titulação na Universidade de Pernambuco, isso iria concorrer para que o servidor ficasse frustrado. E isso iria concorrer para que houvesse na Universidade de Pernambuco desvio de função. Rapaz, isso é argumento da idade das cavernas, da idade das trevas. Esse argumento ele não se sustenta de forma científica. Não existe um artigo científico de quem estuda gestão pública, administração pública, seja lá o que for, que endosse esse raciocínio da universidade, do governo do estado. Mas repare, o governo do estado disse isso, e essa violência promovida pelo governo do estado não encontrou resistência na Universidade de Pernambuco. Não encontrou resistência entre os setores políticos que tinham por obrigação responder à altura ao governo do estado, né? E ficou por isso mesmo. A nossa proposta para diminuir as distorções entre a carreira, entre os cargos da nossa carreira, era a simetria, aliás, antes da simetria, era a isonomia entre os analistas e os advogados da Universidade de Pernambuco, e com essa isonomia nós propomos também a simetria entre os cargos, porque a diferença do início de carreira entre os servidores de nível elementar e nível médio é desse tamanho. E a diferença entre servidor de nível médio e nível superior é desse tamanho, meu irmão. É muito grande, é mais de 100%. Então qual era a ideia? Diminuir essa diferença. Diminuindo essa diferença, você diminui o valor dos analistas? Não, você aumenta o início de carreira dos servidores de nível médio, né? Para que essa diferença não seja tão absurda. E o que é que a gente está saindo? O que é que está sendo apresentado aos servidores pelo governo do estado? Repare só, repare o que é que o governo do estado está apresentando. Você tem duas propostas, eu vou ver se eu coloco aqui as imagens, pelo menos dos índices percentuais, dos valores percentuais. O governo do estado, se a gente queria isonomia e simetria, a proposta do governo do estado é espalhar agora a diferença de cima para baixo. Ele arrebenta com a nossa carreira, com diferenças que nós nunca tivemos. Por exemplo, hoje o percentual estabelecido para a mudança de uma classe para outra é o mesmo para os servidores de nível elementar, nível médio e nível superior. É o mesmo. Com essas duas propostas, a que incorpora pares e a proposta que incorpora pares e perigo laboral, esses percentuais aqui mudam de cargo para cargo em todas as tabelas. Os analistas vão ter um percentual, o pessoal do nível médio outro percentual e o pessoal do nível elementar outro percentual. Mas todos esses percentuais de mudança de uma classe para outra vão ser menores do que os percentuais que nós temos hoje. Eu vou ver se eu deixo essa diferença aqui no vídeo para que você reflita. Mas isso está no material do Sindup, você pode consultar lá também. Tudo vai diminuir. Então veja, se a gente queria simetria para chegar perto dos analistas, agora o governo do estado aumenta a distância. Outra coisa, eu estava lá nas reuniões da Secretaria de Administração, mas como eu disse a você, como eu estou lhe dizendo agora e como eu lhe disse antes, não era uma reunião de negociação, né? Eram reuniões para explicar, para que o governo explicasse a lógica da ideia deles, né? Não poderia sair daquela lógica. Então repare só, nós temos hoje determinados valores entre as classes. Aí me diga uma coisa. Se uma proposta do governo é a de incorporar pares, vamos considerar essa proposta, incorporar pares, ok. Incorporar pares
já está no vencimento da gente, é uma parcela que já leva para a aposentadoria, a incorporar o salário base. Incorporar o salário base para quê? Principalmente para entre os servidores de nível médio e elementar, o governo do estado dizer que não vai ter mais salário base menor do que o mínimo. Mas vamos lá. Agora me diga uma coisa, que proposta é essa do governo? Que ele incorpora pares, que ele atribui ao salário base um reajuste ou uma reposição daquele percentual que ele considera inflação, mas que para isso ele ainda tem que diminuir o valor entre classe, da classe 1 para a classe 2, da 2 para 3, da 3 para 4, e entre faixas, os valores diminuem também. Amigo, o governo do estado está concorrendo para que a gente se dê aumento, incorporando pares, diminuindo o valor entre classes e diminuindo o valor entre faixas. O que não está sendo apresentado é uma fraude. Não tem sentido. Se é para incorporar pares, ok. A gente presume o quê? Vai acrescentar. Mas se é para incorporar pares e percentual da inflação, ok. Mas por que para incorporar pares e incorporar percentual de inflação, eu tenho que diminuir o valor percentual entre as faixas e entre as classes? Qual é o sentido disso? Aí alguém pode dizer, mas Gleidson, não aumentou o percentual entre as matrizes? Rapaz, olha o percentual que aumentou entre essas matrizes. O percentual que aumentou entre essas matrizes justifica a diminuição do percentual entre faixa e entre classe? É isso? É isso? Amigo, não tem sentido nenhum uma coisa dessa. Nenhum. Nós é que estamos resolvendo a nossa... No final das contas, o governo está tendo lucro com isso. E por fim, eu lamento muito não ter tido o tempo, né, ou oportunidade de fazer um vídeo, mas eu vou fazer depois da Assembleia, eu vou fazer um vídeo sobre o perigo laboral. Você precisa entender o que é o perigo laboral. Você precisa entender. E por que eu estou valorizando isso? Porque a maioria dos servidores não sabe qual é a natureza do perigo laboral. Não sabe. E o que é que o governo quer fazer na incorporação do perigo laboral? Incorpora o perigo laboral, para mim ficou claro que a incorporação do perigo laboral faz com que nominalmente aquele valor esteja no seu contra-cheque, de fato, né? Se ele não for integral, ele vai por aquela parcela que chama de PCV. Mas repare só, mas qual vai ser o custo disso na Universidade de Pernambuco? Os servidores da reitoria ou das faculdades que recebem o risco de vida, eles vão deixar de receber o risco de vida sob a alegação de que o risco de vida também será incorporado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Risco de vida não é incorporado em lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo. E você pergunta, por que o risco de vida não é incorporado? Porque o risco de vida tem relação com a atividade insalubre, com o meio ambiente insalubre onde a pessoa trabalha. Incorporar o risco de vida não concorre para que o ambiente insalubre desapareça. Risco de vida não pode ser incorporado e não pode ser negociado. Nós, do Complexo, eu vou falar isso no vídeo que eu vou falar sobre o perigo laboral. O governo do estado fez uma coisa que no Brasil nem prefeitura, nem outro estado e nem mesmo a União fez. Foi de fazer com que o servidor fizesse escolha entre uma gratificação que não tem nada a ver com o risco de vida e o risco de vida. Algo crime. Rapaz, isso foi um crime que eu espero. Hoje o Ivo entendeu que foi enganado. Ivo entendeu. Até algum tempo ele resistia, né, a entender isso. Mas ele hoje está consciente disso.
E eu espero que a direção do Sindup responda a essa estupidez feita com os servidores da Universidade de Pernambuco em 2023, né? 2024, sei lá. No último ano de Paulo Câmara. A dor de cabeça já está atrapalhando o raciocínio. Então, o preço da incorporação do perigo laboral hoje na UPE é fazer com que esses servidores que ainda recebem nas faculdades e na reitoria deixe de receber, porque a informação não vai receber porque vai ser incorporada. Não, isso não se incorpora não. Não se incorpora em lugar nenhum do mundo. Então repare, o que é que está nos sendo apresentado? Um flagelo. É um flagelo, simplesmente. Eu poderia lhe falar de mais coisas, mais problemas dessas propostas do governo, mas de fato eu estou cansado. Mas você pode me perguntar, ao fim, qual seria a solução? Eu lhe digo, eu não sei. A solução seria resistir ao governo, né? Mas, ao longo dos anos, a mente do trabalhador da Universidade de Pernambuco foi sendo conformada para considerar que toda essa perversidade, toda essa violência, toda essa ilegalidade é melhor do que nada. Veja, nós somos servidores públicos, nós temos uma legislação que nos protege mais do que qualquer trabalhador nesse país, mas nós fomos convencidos disso, nós fomos convencidos que a gente não tem como reagir. Colocaram isso na cabeça do servidor, essa fantasia. Falam de 2016, eu vou falar de 2016 e você vai ficar surpreso com o que eu vou lhe falar. Porque lhe dizem muita... Em 2016 e 2017, eu quero lhe dizer, o governo do Estado editou, aliás, por meio da Assembleia Legislativa, né? Foram 24 leis complementares tratando de reajuste do servidor. Só não houve para a gente. E fizeram com que o servidor acreditasse que o problema foi lei de responsabilidade fiscal. Lorota. Eu vou demonstrar isso tudinho. Então, o que é que eu quero lhe dizer? A gente tem estrutura para reagir hoje? Tem não, meu irmão. Eu gostaria muito de participar de uma reação contra essa violência. Mas, olhe, sendo bem franco, se na Assembleia alguém propor greve, eu levanto a mão? Eu não levanto. Primeiro, eu vou me abster das duas propostas. Eu não vou votar em nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra me representa. Vou me abster. E se alguém disser, eu defendo greve, eu não voto em greve. Sabe por quê? Porque greve é conduzida por sindicato. E o que eu vou dizer aqui agora não é para ofender ninguém da direção do Sindup, né? Não é fazendo também um julgamento, é fazendo uma constatação. A direção do Sindup não tem estatura política para fazer greve, não tem para fazer paralisação. Você já viu, nesse tempo todo que você está, nesses 9 anos da gestão Sindup na base, algum tipo de censura desse pessoal ao governo do Estado? Você nunca viu. Eu até elogiei Ivo um dia desse, no vídeo que Ivo fez depois da reunião lá da mesa técnica, em que o governo do Estado retirou a proposta que apresentou para resolver a história do tempo de serviço. Eu elogiei Ivo, disse, Ivo, você falou pela primeira vez como presidente, meus parabéns, né? Mas no outro dia já apareceu arrependido. É a lógica mental desse pessoal, né? Você nunca viu apontarem para o governo e dizer isso está errado, né? Fazem isso para servidor. Em 2023, janeiro de 2023, teve um diretor do Sindup que me ameaçou, fui acompanhado, e a minha sorte é que eu fui acompanhado por Geraldo Soares, a sede do Sindup. Fui atrás de um encaminhamento da entidade a respeito do que eu tinha proposto numa assembleia, a respeito do piso do pessoal da enfermagem. E quando eu volto para o meu setor no Oswaldo Cruz, 20 minutos depois alguém me liga e perguntou, você foi à direção, você foi lá no Sindup? Eu disse, fui com o Geraldo lá, fui atrás dessa informação, dessa e dessa. Eu disse, rapaz,
Porque entraram em contato comigo e disseram isso, isso e isso. Eu não vou reproduzir aqui o que foi dito ao colega aqui do Oswaldo Cruz que iam fazer comigo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é um pessoal que fica tentando intimidar servidor, mas que não se indispõe com o governo. Então, eu vou propor numa Assembleia algum tipo de ação mais arrojada para uma direção que manifesta ser governista, que se expressa politicamente de uma forma que tem medo de contestar o governo. Não, eu não vou fazer isso não. Agora, se tiver de aprovar uma proposta, eu acho que a categoria deveria aprovar de uma forma que mostrasse ao governo do Estado o nível de indignação. É só uma proposta. Como é que poderia ser feito isso, Gleidson? Se o presidente do nosso sindicato, Ivo, tivesse consciência de qual seria a proposta aprovada, isso pode ser feito numa consulta informal à Assembleia, conversando com todo mundo. Pode ficar clara qual é a proposta que vai ser aprovada. Então eu concorreria, eu organizaria, ou tentaria organizar essa Assembleia para que a proposta fosse aprovada com poucos votos, 10 votos, 15 votos, se fosse possível até com um voto, e a maioria da Assembleia se abstendo de votar. E essa informação indo para o governo do Estado. A abstenção não inviabiliza a proposta. Se tiver um voto numa proposta e na outra proposta, e a outra proposta não tiver voto nenhum, e tiver 100, 200 votos de abstenção, ganha a proposta que teve um voto. Mas seria muito bonito um ofício do Sindup voltando para a Secretaria de Administração, mostrando um score desse. E seria inclusive uma coisa talvez até inédita em Pernambuco e talvez até no Brasil, viu? Seria constrangedor para esse governo, que se mostra irredutível, como os outros governos, como os 8 anos de Paulo Câmara, por exemplo, em considerar que deve respeito ao trabalhador da Universidade de Pernambuco. É isso aí, pessoal.